E aí pessoal, tudo bem com vocês? Camomila aqui e hoje nós estamos com o nosso primeiro vídeo a respeito de animes aqui no canal. Como eu falei pra vocês, além de ser uma grande entusiasta admiradora dos games, eu também sou uma otaku declarada. Eu sempre acompanho animes novos nas temporadas e às vezes eu pego algum anime antigo que eu não assisti na época. Eu também costumo assistir longa-metragens de anime no cinema, né? Agora no Brasil estão trazendo muito filme de anime, já assisti do Spy vs Family, já assisti do Kimetsu no Yaiba. Eu não costumo acompanhar séries, eu não costumo acompanhar doramas com a mesma intensidade que muitas pessoas aqui no Brasil acompanham. O meu foco é mais anime, eu tenho um tempo um pouco curto para poder assistir algumas coisas, eu costumo jogar também, então normalmente eu pego esse meu tempo livre e assisto animes. E esse vídeo é para falar com vocês a respeito dos melhores animes da temporada de abril que eu acompanhei, e eu vou falar um pouquinho deles pra vocês, sem dar spoiler, mas às vezes tem algum anime maneiro que você deixou passar, e de repente seria uma sugestão legal de você assistir, de conhecer uma obra nova, então fica de olho nesse vídeo, e de repente até o final vai ter alguma coisa que você não conhecia e que você pode querer saber mais a respeito. Então vamos lá, o primeiro anime que eu acompanhei nessa temporada, e que ainda estou finalizando de acompanhar, é a nova temporada de Kimetsu no Yaiba. Muitas pessoas reclamaram que essa temporada seria muito curta, que essa temporada era a pior de todas, mas eu acho que a forma como eles colocaram do mangá para o anime ficou muito bem adaptado. Eles focaram bastante no desenvolvimento do Tanjiro, e eles também focaram no passado de alguns personagens que a gente não conhecia, e tem muitas pessoas que reclamaram falando que nessa temporada não acontece praticamente nada, que é o arco do treinamento e que é um arco um pouco monótono, mas eles aproveitaram para poder focar mais em outros personagens que a gente não tinha muita informação a respeito deles. Pra quem não sabe sobre Kimetsu no Yaiba, ele conta a história de Tanjiro, né, que depois que ele perdeu toda a sua família no massacre feito por um demônio, basicamente o demônio matou todos os irmãos dele, matou a mãe dele, sobrou só uma irmã dele, que é a Nezuko. Ele decide se tornar um caçador de demônios para poder se vingar do que aconteceu com a família dele e encontrar uma cura para a irmã dele. Outro anime muito bom dessa temporada que eu aconselho todo mundo a assistir, até mesmo quem não é muito chegado em animes, é Kaiju Number 8, ou Kaiju número 8. O Kafka Ribino, o protagonista desse anime, ele é um protagonista que já passou da idade média de um protagonista. Ele tem um emprego que não é aquele emprego muito bem visto na sociedade em que eles vivem. Ele tentou ser um membro do exército quando ele era mais jovem, só que ele não passou, então ele acabou indo para um cargo um pouco mais abaixo, que são as pessoas responsáveis pela limpeza. E eu achei bem legal, porque ele é um cara gente fina. Por mais que ele se sinta abaixo dos outros, e por mais que ele não seja merecedor de ter contato com a antiga amiga dele, por ela ter conseguido um cargo maior, ele ainda é uma pessoa maneira, ele é uma pessoa que reflete muito o que acontece nos dias de hoje. E tem muita gente que vai acabar se vendo no protagonista. Basicamente, a cidade dele foi destruída, né, quando ele era criança, e aí o Kafka, ele tem uma amiguinha chamada Mina, que quando ela cresce, ela se torna a líder dessa esquadrão que mata os kaijus. Ele não conseguiu se tornar membro desse exército, porque ele não conseguiu passar nos testes, então ele fica focado na limpeza, como eu falei pra vocês. O monstro entra pela boca do Kafka, e aí faz com que ele ganhe essa habilidade de se transformar em um kaiju, e ele consegue ter essa consciência dele de ser humano, ao mesmo tempo que ele se transforma em kaiju, então isso desperta ao mesmo tempo. As pessoas ficam com medo, né, porque como é que ele consegue virar um kaiju, e ele ainda consegue ter essa consciência de estar do nosso lado. Ele também consegue entrar no esquadrão graças a esse poder novo dele. Então ele tem essa missão de fazer com que as pessoas consigam confiar nele, ao mesmo tempo que ele também consegue enfrentar outros kaijus que acabam atacando a cidade. A princípio, ele parece simples, mas à medida em que você vai entendendo a perspectiva do Kafka e dos personagens em si, você vai gostando da história. E eu gostei bastante do traço desse anime, porque ele tem um traço que é um pouco diferente dos outros. Os personagens são um pouquinho mais arredondadinhos, eles são um pouquinho mais assim rechonchudinhos, mas ao mesmo tempo eles têm personalidade. E é um anime que eu ainda estou acompanhando. Eu aconselho vocês a acompanhar, ainda mais pra quem nunca teve contato com anime antes. É uma ótima alternativa de você poder fazer com que pessoas comecem a ter contato com anime utilizando o Kaiju número 8. Outro anime que eu estou acompanhando a temporada é o Mushoku Tensei. Gente, Mushoku Tensei divide a opinião de muitas pessoas, mas a minha opinião é que ele é uma ótima obra. Ele fala muito sobre ensinamento, ele fala muito sobre transformação de um ser humano que era uma pessoa completamente, assim, horrível, e uma pessoa completamente nova, e uma pessoa que consegue amadurecer. Então, basicamente, conta a história de um hikikomori. Pra quem não sabe, hikikomori são aquelas pessoas que
desistiram de estudar, que desistiram de trabalhar, que elas vivem em casa, morando junto com os pais e elas ficam passando o dia jogando videogame, na internet, assistindo desenho e elas vivem dessa forma porque elas já desistiram de viver, já desistiram de ter uma carreira, já desistiram de tudo, então esse é o único jeito que elas conseguem se manter vivas e é uma parada muito séria que acontece no Japão. Eu acho que vocês já devem saber a respeito do que é um hikikomori. E basicamente esse hikikomori, ele morre em um acidente tentando salvar uma pessoa e aí ele recebe essa nova chance de renascer num mundo novo de Isekai, onde existe magos, espadachins. Ele acaba tendo uma nova chance de, desde criancinha, fazer com que ele seja uma pessoa totalmente diferente, que consiga melhorar cada vez mais. Ele é um mago muito foda, né? E aí nessa temporada tá muito focada no resgate da mãe dele, né? Então assim, você tem que assistir as outras temporadas de Mushoku Tensei pra poder entender o que tá acontecendo. Assim como no Demon Slayer que eu falei anteriormente. Eu achei essa temporada muito boa, porque ela foi muito focada no que a gente tá esperando desde o começo, quando aconteceu aquela parada tensa no começo do anime. Acontece uma parada bem tensa que eu realmente não esperava. Então, se você quiser acompanhar um anime muito focado nessa questão de amadurecimento, de Isekai, é um Isekai de qualquer forma, mas é um Isekai muito bom. Ele não é genérico, ele tenta se aprofundar bastante na história, e essa temporada, na minha opinião, é uma das melhores temporadas que teve até agora do anime, e ela vai ser muito impactante pro que vai acontecer ainda futuramente na obra. Outro anime que eu acompanhei, que a galera ficou falando que era como se fosse o The Boys, só que versão japonesa, Sentai Daishigaku, ou Go-Go Loser Ranger. Basicamente, nesse anime, o que acontece, né? Existem os Super Sentais, os Power Rangers, né, nesse mundo, e existem os vilões. Os Power Rangers, né, os Super Sentai, eles sempre ganham, e os vilões sempre perdem. Mas nesse anime, o que acontece? Há 13 anos atrás, teve uma nave que surgiu no céu e trouxe o exército de vilões do mal, que são esses vilões que usam essa roupinha que tem uma caveirinha na cara. E aí o poderzinho desse exército é a capacidade de regeneração e eles são imortais, eles nunca morrem. E aí pra combater esses inimigos foi criada essa classe de heróis, esse grupo de heróis chamado Divine Dragon Rangers, e assim eles ficam anos e anos lutando contra o exército de vilões do mal. Só que o que acontece? Essa é a história que foi liberada pro público, né? Como eu contei pra vocês. Todos os líderes do exército foram derrotados no passado, né? E aí os que sobraram, eles só aceitam participar desse showzinho para poder manter um acordo de paz que foi feito naquela época. Só que aí o rapaz que participa do exército de vilões do mal, ele tá cansado desse tipo de tratamento injusto, ele acha que não é justo ele ter que participar desse loop por causa de um acordo que foi feito no passado, então ele consegue se infiltrar na base dos Rangers pra poder se vingar e provar que ele não é um vilão, que ele não é uma pessoa ruim, só que pra isso ele tem que se infiltrar, ele tem que conhecer as pessoas que fazem parte dessa... É como se fosse uma escola, né? É como se fosse um lugar que as pessoas treinam para serem possíveis ajudantes dos Dragon Rangers ou pegar até o lugar deles, provavelmente, porque isso aí tem que ser mantido. E é uma organização que ela tem vários níveis, né? Então, assim, o soldado ele se infiltra justamente para tentar chegar nos que estão mais acima, que são os Divine Dragon Rangers, que é comandado pelo Ranger Vermelho. Na minha opinião, ele é um cara que é bem manipulador. Então eu acho assim, que se você gosta do The Boys, só que você é uma pessoa que não gosta do nível de gore, de violência e das paradas que acontecem em The Boys, e gosta desse lance de você ver obras em que às vezes o vilão não é vilão, o herói às vezes é uma pessoa bem ruim, eu aconselho que você assista esse anime. E o traço dele é bem bonito. Só que assim, eu achei algumas lutas dele um pouco cansativas. Eu achei que algumas coisas que acontecem na história acontecem de uma maneira muito jogada. Ele não explica muito algumas partes. Ele vai explicando bem aos poucos, assim, a história e acaba sendo um pouco cansativo. O outro anime que eu quero apresentar aqui pra vocês, ele veio de um mangá coreano, que ele é mais conhecido como Viral Hit. E pra quem não sabe, na Coreia do Sul eles também produzem as obras deles, só que eles têm esse outro nome. Esse anime bebe bastante da cultura da Coreia do Sul. Tanto os personagens, eles têm bastante aquele semblante de ser um coreano, quanto o que acontece em si no anime, né, que fala bastante sobre essa questão de bullying, que fala bastante sobre essa questão das pessoas tentarem mostrar que são melhores que as outras, humilhando as outras. E eu vejo que pega um pouquinho dos doramas, né, da pessoa que sempre foi passada pra trás, que ela tenta ser uma pessoa melhor e ela tenta vencer os limites dela pra poder se vingar das pessoas que fizeram mal pra ela e tentar mostrar pra todo mundo quem ela é de verdade e que ela é uma vencedora. Esse anime é muito legal porque foca num estudante. Quando você vê o estilo de vida dele, você fica com muita pena, né? Ele sofre muito bullying na escola em que ele estuda, as pessoas, o rapaz que faz bullying com ele
mete porrada nele. A mãe dele sofre de uma doença e ela tem que ficar internada no hospital. Então ele é bem pobre porque eles têm que ficar pagando as contas de hospital que a mãe acaba tendo, e ele não tem tanto dinheiro pra poder comprar as coisas maneiras que os outros colegas de turma têm. Então isso faz com que ele seja um grande alvo de bullying. Ele conhece um canal misterioso no YouTube, né? Lá o YouTube é chamado de YouTube, que é um homem com cabeça de galo que dá instruções de como ele tem que lutar pra poder vencer as pessoas que fazem bullying com ele. Então, a partir desse dia, ele não quer mais ser um saco de pancadas, ele quer ser uma pessoa que não aceita mais ser humilhada pelas outras. E aí ele aprende a lutar graças a esse canal do YouTube. E aí ele começa, aos poucos, ir mostrando quem ele é e vai se vingando das pessoas que fazem bullying com ele e que vão desafiando ele ao longo do caminho. E o colega dele grava tudo isso pro canal do YouTube deles. Então ele começa a ser um YouTuber muito grande, e aí ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a ganhar notoriedade, ele vai aprendendo a lutar cada vez melhor e ele vai enfrentando inimigos cada vez piores. Eu achei esse anime muito legal porque fala sobre um assunto muito sério, e eu gosto muito desses animes que mostram que você não tem que desistir e você não tem que ser taxado de fracassado. Você tem que tentar ser melhor e você tem que mostrar pras pessoas quem que você é de verdade. Eu achei muito maneiro. Eu nunca tinha assistido um anime baseado no manhwa coreano, mas esse aqui eu achei muito bom e eu até acredito que um dia ele vire live action. As pessoas façam uma novela baseada nele, porque ele ficou bem legal essa adaptação que fizeram pra anime. Eu achei a qualidade da animação muito boa. Pra quem quer assistir um anime focado em ação, que tem essa parte também de novelinha, que é o que os mangás que vêm da Coreia do Sul tem, eu aconselho muito que você assista Viral Hit, você vai gostar bastante. O anime que eu vou falar agora pra vocês é um anime mais fofinho, é um anime mais comfy, ele é mais voltado para Slice of Life. Mas o que diferencia esse anime dos outros? Enfim, estamos falando de Ji-san, Ba-san, Waka-gaeru e vovó e vovô se tornaram jovens de novo. Basicamente o anime é isso que acontece, né? A gente vê um casal de velhinhos que eles vivem de uma maneira muito simples no interior. Eles foram criados cultivando maçãs e outras frutas e eles estão numa idade muito avançada, né? A vovozinha, ela tem um câncer, ela tem um problema de saúde em que a gente sabe que logo talvez ela possa até falecer. Só que acontece, um dia, enquanto eles estavam colhendo maçãs, eles encontram uma maçã dourada e os dois dividem a maçã e comem. Quando eles comem a maçã, eles ficam jovens de novo, só que eles ficam jovens com aquele cabelinho branco mostrando que eles eram idosos antes. E aí é muito bonitinho, porque esse anime, ele tem umas paradas de romance que eu acho muito fofinho, ao mesmo tempo que mostra essa parte de diferenças de gerações. Eles foram criados numa época e estavam passando pelos problemas da Segunda Guerra Mundial, né? Então eles tinham muito problema de escassez, eles tinham que trabalhar muito jovens, né? O avôzinho, ele não conseguiu concluir o ensino médio. A avó, ela veio de uma família rica, mas ela também teve que trabalhar e teve que estudar. E aí ela acabou conhecendo o marido dela quando ela era jovem. E aí mostra, né, eles lembrando do que eles passaram no passado, que eles tiveram que batalhar bastante. E aí é bem legal, porque eles têm as netas, eles têm os filhos. Aí mostra os filhos e as netas interagindo com eles depois que eles veem que eles ficaram jovens de novo. E aí acaba sendo engraçado, porque eles acabam indo em festival escolar das netas, e aí os outros alunos vê eles. Eles ainda continuam interagindo com os outros velhinhos da região, mesmo depois de terem se transformado em jovens. E aí os velhinhos ficam tipo assim, nossa, ele tá tão forte, então nossa, a avózinha, ela tá tão bonitinha agora que ela tá jovem, assim, acaba sendo engraçadinho. Só que aí o que acontece nesse anime, ele parece que ele é uma coisa bobinha, assim, ele parece ser bobinho, só que às vezes acontece, o efeito da maçã do nada passa, e aí um deles volta a ser idoso de novo, aí depois eles voltam a ser jovens de novo, ou de repente um deles acaba voltando a ser jovem, mas se esquece de tudo, porque ele volta com a cabeça de quando ele era jovem, então ele não sabe das coisas que aconteceram quando eles estavam mais velhos. E assim, vai acontecendo isso no anime, né, pra dar aquele diferencial, pra não ficar sempre a mesma coisa de Slice of Life. Então eu achei muito bonitinho, eu achei muito legal a forma como eles criaram essa história. Então assim, se você gosta de anime que mistura comédia, um pouquinho de fantasia, um pouquinho de romance e Slice of Life, eu acho que Vovó e Vovô se tornaram jovens de novo é uma ótima oportunidade pra você assistir e relaxar, passar o seu tempo, é uma coisa bem comfy mesmo de assistir, eu gostei bastante. Outro anime que eu acompanhei é Seiyu Radio no Uraomote, que são os dois lados de uma dubladora de rádio, né, de uma pessoa que trabalha na rádio. Então, basicamente, nós acompanhamos duas personagens, a Yuri Yuguri e a Yasumi Utadani. As duas, elas são bem diferentes em questão de personalidade, e as duas são dubladoras
em ascensão. Elas ainda estão no ensino médio, mas elas estudam e elas já trabalham com dublagem. E elas querem se tornar dubladoras profissionais. Pra quem não sabe, no Japão, as pessoas gostam muito dos dubladores. Eu acho que chega a ser um negócio até parecido com o Brasil. Que as pessoas gostam muito dos dubladores, as pessoas gostam de acompanhar a vida deles, gostam de acompanhar os trabalhos deles. As pessoas idolatram muito eles, que é uma coisa que eu sinto que parece muito com o que a gente realmente faz aqui no Brasil, né? E as duas, elas também são meio que como se fossem idols. Esse anime mostra muito o fato de quando você trabalha essa parte de dublagem, ou quando você é uma idol japonesa, só que meio que você tem que fingir ser uma coisa que você não é pra você ser mais aceito na sociedade. Porque o que acontece? Uma delas tem uma personalidade que ela é mais garozinha, assim, ela é mais... tem o estilo dela, né? E aí ela tem que parecer que ela é mais... tem um estilo mais formal, mais recatado, que as moças japonesas têm pra poder ser mais aceita, ao mesmo tempo que a outra, que ela é uma pessoa um pouco mais tímida, mais retraída, ela tem que fingir ter uma personalidade mais fofa, uma personalidade mais sensualzinha pra conseguir ter bastante fã. E um dia isso acaba. Um dia elas são expostas e elas aparentam que elas não são aquilo que elas mostravam ser, e elas têm que se unir, mesmo com essa diferença de personalidade que as duas têm, porque ao mesmo tempo que as duas são amigas, elas meio que são rivais também, porque elas estão no mesmo caminho, e aí uma acaba sempre dando umas patadas na outra. É interessante até, mas elas vão formando uma amizade legal ao longo do caminho. É um anime que ele não tem porrada, ele não tem nada sobrenatural, ele é muito focado na vida real, e eu achei isso muito legal, porque mostra como é você ser uma menina japonesa que tá em ascendência pra se tornar uma idol, pra se tornar uma celebridade, e o foco delas são nas seiyus, né, que são as dubladoras. E eu achei muito legal a forma como eles colocaram isso de uma maneira bem realista. E aí, no meio do caminho, acontecem brigas. A outra tem um problema que ela vai dublar um anime muito maneiro, só que ela começa a errar, ela começa a cometer muito erro. E aí o diretor de dublagem começa a dar umas patadas nela durante as gravações que elas fazem. É uma coisa muito realista. Eu acho que quem já trabalhou com dublagem no Japão deve ter passado por isso. Então eu acho muito legal pra você que se interessa por esse tipo de conteúdo. Eu achei muito legal, até pra eu entender mais como que funciona essa parte de dublagem no Japão. Achei bem interessante. Outro anime que eu acompanhei é o Astronaut. O Astronaut, ele é um anime que ele lembra bastante aqueles animes que passavam no Animax, que tinham um foco mais em romance, comédia, fantasia, que era aquele animezinho mais água com açúcar que passava, mas ao mesmo tempo que tem uma história interessante, né? Então, assim, o traço dele lembra bastante aqueles animes antigos, a historinha também é uma historinha bem gostosinha de assistir, não tem porradaria, tem sim uma parte de fantasia, porque a personagem principal, ela é uma alienígena, e aí a gente acompanha a vida do Takumi, que ele é um chefe de cozinha, que ele foi demitido, e aí ele é contratado para trabalhar nessa pensão, que essa moça lidera, para fazer os cafés da manhã. As pessoas que moram lá são pessoas bem excêntricas e bem diferentes. Tem um cara que ele é mais velhinho, ele mora lá há muitos anos. Tem um cara que ele não consegue arranjar emprego, mas ele meio que usa roupa de como se ele tivesse um emprego. E tem aquele estereótipo do seu homem trabalhador japonês, só que ele parece que não trabalha. Tem a menina que quer ser idol, né? Ela tenta ser uma idol, só que ela é bem, assim, é bem diferente, né? O estilo dela de quando ela é na vida real, de quando ela é idol, né? Eu tô percebendo bastante esse tipo de coisa nas obras japonesas. Não sei o que eles querem dizer com isso. Tem o menininho que é filho do homem que não tem emprego, né? Que ele é bem nerdzinho. E aí a gente acompanha o dia a dia deles. E como a Mira, né, que é a alienígena, ninguém sabe que ela é uma alienígena, né, só o Takumi sabe depois e outros personagens acabam sabendo depois, ela deveria ter se casado com uma alienígena, né, então o que acontece nessa pensão? Vem muitos espiões, vem muitos outros pretendentes a marido para a Mira, que ficam invadindo a pensão para tentar pegar informação para conseguir ser o marido dela. Parece que tem uma espécie de chave que eles têm que encontrar, que é uma chave que abre um quarto específico que pertence ao antigo dono dessa pensão, que tem a ver com a mãe da Mira, que é uma alienígena, né? Então, assim, é bem legal, porque mostra com essa parte, eles misturam essa parte, assim, de vida real, né, da pensão, com as coisas que acontecem no Japão, com o fato da Mira ser uma alienígena. E aí acaba sendo uma história bem bonitinha, porque o Takumi acaba gostando da Mira, a Mira acaba gostando do Takumi, e a gente vai entendendo como é que vai ficando essa relação deles ao longo do anime. E um outro anime que eu acho muito maneiro, e eles relançaram do zero, e eu achei excelente a forma como eles relançaram, é o Spice and Wolf, que nessa temporada se chamaram de Spice and Wolf, Merchant Meets the Wise Wolf. Pra quem não sabe, existe uma light novel japonesa muito popular do Spice and Wolf. Finalmente eles fizeram uma obra recente de anime que eu acho que ficou muito melhor do que aquela obra antiga que eles tinham lançado no passado. Então, a sinopse acompanha a história do Craft Lawrence, né? Do Lawrence, que é um comerciante que
ele lida bastante com essa parte monetária da Idade Média e ele é um viajante, né? Ele vai para várias cidades e vários vilarejos e um dia ele conhece a Rolô. E ela é uma garota lobo, que ela é venerada durante muitos anos como deusa das colheitas. E aí é legal a gente ver a relação entre os dois. E esse anime, ele é um anime que, assim, ele não é bobinho, ele tem diálogos que são diálogos muito sérios, ele é muito focado em mostrar como é que funcionava essa parte na Europa, há muito tempo atrás, como é a vida de um comerciante, né? Aí mostra, por exemplo, a Rolô ajudando o Lawrence a tomar decisões monetárias importantes para ele ser uma pessoa que vai crescendo, né, no nível dele para poder ganhar mais dinheiro. E é muito legal também porque mostra a Rolô ajudando ele, às vezes, a identificar um cara que quer dar um golpe ou pessoas que são mal intencionadas, que querem acabar com o que ele faz, porque sabem que ele pode interferir bastante na economia local. Então, assim, eu achei um anime muito bom. Pra quem gosta desse tipo de assunto, você vai gostar bastante. Só que, assim, ele não é um anime que é pra todo mundo, tá? Porque ele tem um diálogo um pouco mais difícil, às vezes, de entender. Ele vai parecer maçante pra algumas pessoas, mas ele é muito legal porque eu acho que a forma como eles fazem o relacionamento do Lawrence e da Rolô amadurecer ao longo do tempo é algo que eu não acho forçado. Por exemplo, o Lawrence, ele não fica agradando a Rolô logo do começo, assim. Ele acha ela bonita, ela acha ele um cara bonito, só que, assim, eles vão mantendo essa relação deles aos pouquinhos, sabe? Uma coisa que vai sendo construída com muita naturalidade, de uma forma muito legal. Tem um anime passado que fizeram, de Spice and Wolf, só que eu acho que esse aqui tá muito melhor do que o anime passado, tanto em questão de arte quanto em questão do enredo mesmo. Então eu aconselho que se você quiser acompanhar Spice and Wolf, você assista essa versão mais atual. Bom, eu tenho certeza que devem ter outros animes que vocês estão acompanhando que também são bons, mas eu não estou acompanhando porque estou focando nestes aqui do vídeo. Se você tiver alguma dica de anime bom dessa temporada, pode colocar aqui nos comentários. O que você achou dos animes que eu estou acompanhando? Você gostou? Você não gostou? Você dropou? Vai deixar para uma outra hora? O que você achou? E logo logo nós estaremos com a temporada nova de animes. E eu quero fazer um vídeo falando do que eu tô querendo acompanhar dessa nova temporada. Que na minha opinião não é uma temporada muito boa, mas a gente vai tentar caçar algumas coisas boas para poder assistir. E muito obrigada! O vídeo de hoje foi focado em animes. Teremos mais vídeos de animes aqui no canal e eu espero que você tenha um ótimo dia. Até mais!